Paz do Senhor. A paz de Deus. Amém. Podemos dizer juntos a paz de Deus. Amém. Sim, Senhor. Alguém está muito cansado ou não? Parece que sim. Parece que já não estou sozinho cansado. Acho que está aí mais alguém. Esta semana foi cansativa, não é? Para alguns. Mas graças a Deus estamos na casa de oração. Esta é chamada casa de... Vamos dizer, esta é chamada casa de... Vamos dizer juntos, esta é chamada casa de oração. Então nós podemos cantar, podemos ler, podemos tocar, podemos conversar até uns com os outros, mas jamais podemos deixar de fazer algo muito importante, que é a razão desta casa se chamar-se casa de... E então precisamos também de orar. E orar não é apenas na casa de oração. Nós devemos ser também nós próprios uma casa de oração, o templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita. Mas no nosso dia-a-dia nós precisamos desenvolver também este orar sem cessar, este orar sempre. Não é? E quantas vezes isso é difícil, estabelecermos um tempo para orarmos e falarmos e levantarmos a nossa voz, mesmo sem mais ninguém estar, mas nós falarmos. Quem não tem um relacionamento com Deus muitas vezes diz, eu falo, nem que seja, falo para os meus botões, mas nós não falamos para os nossos botões. Nós devemos falar mesmo para Deus, falar para Deus. Isso ajuda-nos realmente a definirmos também aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus e também aquilo que nós desejamos que aconteça. Declaramos também a palavra de Deus. Amém? Então, quantos é que já oraram hoje? Amém? Se calhar antes de sair de casa, ó Deus, ajuda-me, porque hoje não me está a apetecer ir. Não é? Então já foi uma oração. Não é? Senhor, ajuda-me a despachar. Vou ou não vou? Mas graças a Deus, porque estão aqui, a casa está composta, mas nós precisamos compor o nosso coração para o nosso dia-a-dia. Mais um mês está a terminar, outro amanhã começa, e a vida é um ciclo. Não é? A vida é um ciclo. O tema que nós vamos falar, e baseado num livro bíblico, que é o 12º profeta menor. Quem é que conseguirá se lembrar quem será este? O último livro do Antigo Testamento. É o livro de Malaquias. Vamos ler apenas então uns versículos. E se tivesse que colocar algum tema, e vamos se calhar falar mesmo de uma aliança eterna. Aliança eterna de pureza espiritual. É o que Deus espera de cada um de nós. Aliança eterna. E vamos selecionar apenas estes 3 versículos em Malaquias capítulo 3, verso número 16. Fala do remanescente fiel, a fidelidade de Deus ao compromisso da sua aliança e com o seu povo. Malaquias 3. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, num panorama bíblico de Malaquias, Malaquias significa o meu mensageiro, é uma forma abreviada de dizer mensageiro de Deus, mensageiro do Senhor, Malaquias. Foi escrito por volta do ano 400, 420, 440 antes de Cristo. Portanto, estamos a falar do 5º século, não é?
antes de o Senhor Jesus vir cá à terra. Portanto, quase 200 anos depois dos judeus terem voltado do cativeiro babilónico. Israel não estava a viver um tempo fácil. Eu não sei se alguém também tem passado por algum momento que não seja fácil na sua vida. Não sei se está aqui alguém até neste momento, ou se estão a ouvir, os que estão a ouvir também, além dos que estão aqui presentes, se está a passar por um momento não fácil. Pela cara de alguns já se está a ver muita coisa e a fazer muitos sinais. Mas sabem, Israel não estava a viver um tempo fácil. Diga, tempo fácil. Não estava a viver um tempo fácil. Israel não estava a viver um tempo fácil. Talvez hoje não estejas a viver um tempo difícil, mas sabes perfeitamente o que são tempos difíceis. Talvez já tenhas passado, certamente, por tempos bastante difíceis. Israel não estava a viver um tempo fácil. Depois de terem sido completamente arruinados com as invasões dos assírios e dos babilónicos, eles estavam agora a tentarem reconstruir as suas vidas, as suas casas, a sua civilização, os muros da cidade. Aliás, no tempo de Malaquias, os muros da cidade já estavam reconstruídos, não é? No tempo de Malaquias. As casas, o comércio, o mercado, as relações internacionais, tudo à sua volta. Algo de veras muito importante. Lembram-se o que foi reconstruído? O templo. O templo foi novamente reconstruído. Então, era necessário reconstruir o templo para fazer o quê? O culto a Deus. Então, desta forma, onde se realizavam o culto a Deus, era de veras importante para eles reconstruírem novamente o templo. Malaquias, então, é um livro profético, diferente dos demais, e é por aqui que nós vamos nos concentrar um pouco. Pois o estilo de Malaquias é um estilo de diálogo entre a voz de Deus, através de Malaquias, com perguntas e respostas, um diálogo, a falar em nome de Deus, com a nação de Israel e com o povo e com os sacerdotes. Então, é como que Deus diz algo e o povo diz algo também. A seguir, Deus diz alguma coisa e o povo diz alguma coisa. Deus diz algo e eles falam, respondem, questionam Deus. E nós vamos ver onde é que isto está, logo no primeiro capítulo, mas, e depois no segundo capítulo e no terceiro capítulo, em todos estes capítulos aqui, nós encontramos este diálogo entre Deus e o povo, entre Deus e Israel. Mas eles estavam debaixo do domínio dos persas, era um tempo difícil, tinham que pagar tributos elevados, não tinham autonomia para resolver as suas questões políticas, havia uma grande opressão financeira, havia falta de empregos e, apesar de terem liberdade religiosa, o culto era bastante formal, mais formal do que aquele que nós podemos estar até aqui habituados ou muitas vezes presos aqui hoje ou noutros dias. Sempre procuramos ter mais espontaneidade. Sempre procuramos nos libertar mais de nós mesmos, esquecidos de nós próprios, esquecidos do que temos à nossa volta, mas concentrados e focados em Deus. É o nosso propósito. Mas eles estavam realmente com um ambiente pesado. O culto era bastante mal conduzido. Havia negligência da parte dos sacerdotes, negligência da parte dos levitas, não é? E assim não estavam a realizar aquele culto vivo dentro do propósito de Deus. E nós, hoje, precisamos de olhar para o que este povo passou, para o que este povo viveu, por aquilo que ele passou e aquilo que Deus pediu a Israel. Aquilo que Deus estava a pedir a Israel.
não é? E assim, desta forma, vermos até que ponto é que podemos praticar isto em nós. Até que ponto é que isto pode ser útil para cada um de nós. Na verdade, para alertar o povo, Deus já tinha enviado, antes de Malaquias, Deus já tinha enviado outros profetas. E podemos lembrar de 2 profetas, era Ageu, no tempo de Neemias e no tempo de Esdras, bons livros para procurarem ler agora no próximo mês também, mas também Zacarias. Então, porque não houve resposta no sentido de mudança, de arrependimento da parte de Israel, então Deus enviou ainda mais um profeta, Malaquias. E Malaquias, sendo considerado profeta menor, não era profeta menor, não é menor no sentido da sua mensagem ser insignificante. Não é menor no sentido da sua mensagem não ter muita importância. Não. Tal e qual como os outros considerados são profetas maiores. É simplesmente menor porque o livro de Malaquias tem poucos capítulos. São breves. Então é chamado profeta menor. Alô? Então, assim, naquele momento Malaquias foi o homem chamado por Deus para chamar a nação ao arrependimento. Diga, chamar a nação ao arrependimento. E também chamar os sacerdotes às suas funções. Desta forma, de modo que os sacerdotes realizassem as suas funções, de modo que o culto fosse conforme Deus é digno. E nós, ao estarmos no culto, nós devemos estar conforme Ele é digno também. Amém? Hoje. Porque estamos a falar do mesmo Deus. O Deus eterno. E esta aliança é uma aliança eterna. Esta aliança é uma aliança para os nossos dias. É uma aliança não apenas que foi ali para aquele povo, já há séculos, mas também continua a ser uma aliança que é uma aliança que não devemos quebrá-la. Mas este povo tinha quebrado a aliança. Então, à medida que Malaquias chama, exorta, denuncia os pecados do povo, o povo começa a negar. O povo diz que não estão a fazer nada de errado. Deus fala e o povo apresenta um tipo de desculpas. Mas aquelas desculpas que nós, na nossa linguagem, dizemos que são desculpas desfarrapadas. Aquelas desculpas cínicas, não é? Desculpas e questões de modo de quem não quer mudar. Desculpas de quem não se quer arrepender. E o povo insistia com esse tipo de respostas. Não foi apenas com Adão e Eva, quando eles caíram no pecado e a Eva começou com desculpas. Olha, foi com Adão, foi Adão, não fui eu o culpado. Não é? Mas outras desculpas que nós vimos, e vamos ver e citar as desculpas que este povo apresenta. É impressionante. Também assim, com as respostas do povo, com aquilo que Deus pede a ele, e responde a Deus de uma forma de quem está tudo bem, mas de quem precisava de fazer mudança na sua vida para se pôr bem com Deus. Deus mostra uma paciência, um amor, uma fidelidade tremenda. A fidelidade de Deus. E hoje nós não apenas cantamos, mas nós oramos agradecendo a Deus, nós reconhecemos, nós dobramos os nossos joelhos. Ai de nós, se Deus não fosse fiel para conosco. Mesmo nós sendo infiéis, Deus continua a ser fiel à sua palavra, fiel à sua aliança. Amém? Comigo estão umas alianças no meu dedo, representando alianças que fiz com uma jovem, ainda antes de casar. Portanto, quer dizer que estão aqui alianças. Está bem que já casei há mais de 30 anos também. Aliança, olha, está ali escrita. Aliança de mais de 30 anos. Foi para o namoro, foi para o noivado. Então nós fizemos uma aliança. Nós fizemos uma aliança de coração, de atitude. Mas logo mais, a seguir, nós fizemos a aliança de casamento.
E então veio mais uma, mas aquela não saiu, a aliança de comprometimento. Depois depois de 25 anos, nós fizemos as bodas de prata. E depois renovámos os nossos votos. Aliança do casamento de 25 anos. Hoje já temos mais de 30 anos. Já somos avós. Temos 4 filhos. Mas sabem, esta aliança que estamos a falar de Deus é uma aliança de quantos anos? Para quantos anos? É uma aliança para quantos anos? É uma aliança eterna. Estas alianças que nós fazemos com as pessoas, alguns não as respeitam, alguns não as valorizam. E alguns dizem, olha, é até morrer. É até morrer. E têm a aliança. E tiram-nas às escondidas. E usam-nas quando estão juntos. Não é? E estamos aqui a falar de infidelidade de alianças conjugais. Deus fala realmente aqui nisto também, com Malaquias. Deus fala que este povo estava a ser infiel ao seu casamento, ao seu cônjuge, porque estava a permitir que fizessem aliança com outros cônjuges estrangeiros, com outras mulheres estrangeiras. E com essas alianças deixaram as suas mulheres. E com as mulheres que eles estavam a fazer novas alianças, estavam a trazer também novos ídolos, novos deuses, e estavam a ignorar realmente a aliança com Deus. E quando nós também erramos e somos infiéis à aliança com o nosso cônjuge, nós não podemos esquecer que estamos a ser infiéis à aliança com Deus. Porque, na verdade, o casamento deve ser olhado como insolúvel, pois o desejo de Deus é que dure para sempre. Este é o propósito de Deus. Este é o desejo de Deus. Este é o desafio de Deus. Então, os nossos relacionamentos saudáveis ajudam-nos assim a construir uma vida feliz. Nós, ao ligarmos a uma aliança, ao fazermos uma aliança, ou queremos namorar com alguém, noivar com alguém, casar com alguém, bom, eu vou casar, eu preciso casar que é para ser feliz. Não. Nós devemos nos relacionar já e com esta posição diante de Deus, de já sermos felizes. E para casarmos com alguém, não é para sermos felizes, é para construir uma vida feliz com o outro que também já é feliz. E quando alguém se junta, quando alguém casa, então é para celebrar essa felicidade. É para ser grato a Deus pela felicidade que tem. Então, os nossos relacionamentos, quer conjugais, quer na vida social, esses relacionamentos ajudam-nos e contribuem para a felicidade de cada um. Por isso nós devemos valorizar também os amigos que temos, valorizar a família de Deus. Amém? O povo de Deus. É por isso que nós vimos à casa de oração, para nos encontrar também uns com os outros. Porque para nos encontrarmos com Deus, certamente, tínhamos muitas desculpas para apresentar, porque lá em casa também estamos com Deus. Também podemos orar, também podemos cantar, também podemos assistir online. Também podemos ficar cada um para o seu canto e dizer que ali também Deus fala connosco. É verdade. Mas os nossos relacionamentos do povo de Deus, de igreja, isso nos ajuda a fortalecer-nos, os nossos laços eternos, com este Deus que tem uma aliança eterna connosco. Amém. Então, vejamos, é de lembrar que quando os judeus regressaram do seu cativeiro na Babilónia para a Judeia, protegeram-se contra a adoração pagã aos ídolos na sua terra. Mas gradualmente, gradualmente, foram cedendo
cedendo aqui hoje a alguma coisa, cedendo aqui amanhã, cedendo ali outro acolá. Foram cedendo aos poucos. E cedendo, o pecado foi se tornando iniquidade na sua vida. É um pecado consagrado, um pecado acarinhado, um pecado desejado, olhado como normal, olhado como natural. Todos fazem assim. Porque é que eu não hei de fazer? Já todos, isto é normal, é normal. E então começa-se a chamar ao errado certo e ao certo algo ultrapassado. Não é para os nossos dias. Assim, começaram a perder os propósitos de Deus para as suas vidas. Foi nesse contexto que Malaquias foi enviado para instruir, foi enviado para guiar o povo a serem fiéis a Deus e a uma vida mais pura. Hoje, nós somos chamados também por Deus para que possamos viver fiéis a Deus e com uma vida mais pura. Uma vida pura, no sentido espiritual também. Malaquias expôs as deficiências espirituais e morais do povo e dos sacerdotes. Ele expôs. Em Malaquias 3, no verso 7 a 10, expôs em relação que o dízimo estava a ser negligenciado, por exemplo. O divórcio era também, em Malaquias capítulo 2, verso 10 a 16, o divórcio era normal, surgindo casamentos mistos com os povos pagãos. Então, podíamos ver Malaquias capítulo 1, verso 6 a 10, verso 11 a 14, e no capítulo 2, verso 1 a 9. Os pecados dos judeus levaram-nos à seca. Os pecados deles levaram-nos à fome, à pobreza, à opressão pelos estrangeiros. A sua frouxidão moral e espiritual, o orgulho, a promiscuidade, a permissividade, a indiferença, o cepticismo, cada vez estava a ser maior. Estava a ser maior. Estava a alastrar-se. Estava a contagiarem-se, a contaminarem-se, a eles próprios e uns aos outros, de gerações a gerações. Então, somente seriam restauradas as bênçãos de Deus sobre Israel. Como? Como é que poderiam ser restauradas as bênçãos de Deus? Se todo o povo, de todo o coração, se arrependesse. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se buscar a minha face, se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei e eu sararei a sua terra, eu abençoarei. Amém. É este o propósito de Deus, certamente. Então, Malaquias 1:9 diz, Malaquias convoca que todos se humilhem em oração. Todos se humilhem em oração. E quando nós falamos de oração e ser fiel a Deus, tem que haver quebrantamento na nossa alma. Quebrantamento, não de uma forma religiosa, não numa forma de escolher umas palavras para que quem nos possa ouvir à direita ou à esquerda, achar que fazemos umas frases bonitas, umas palavras pomposas, uma posição bonita, mas deve haver quebrantamento na presença de Deus. Antes de vires para o culto, antes de estares no dia de culto, na casa de oração, na tua casa, no teu quarto, no teu trabalho, na tua viagem, onde quer que possas estar, esta oração tem que ser sincera para com Deus. Tem que haver quebrantamento no nosso dia-a-dia. Quebrantamento na presença de Deus. Então não é preciso que a tua mulher, ou o teu namorado, ou o teu marido veja ou saiba o tempo que tiveste, além do tempo que possas ter com eles. Mas sozinho, sozinha, tu precisas ter este tempo com Deus. Tu és fiel a Deus. Tu és fiel a Deus. Amém. Tu és fiel a Deus. Tu não fazes aqui uma oração, tu não vens aqui cantar para mostrar que és fiel. No nosso dia-a-dia nós somos fiéis. No teu dia-a-dia és fiel a Deus. E Deus vai se movimentar na tua vida. Deus vai abrir caminho. Deus vai falar contigo. Deus vai se pronunciar. Amém.
Quando nós falamos no coração que se arrependesse aquele povo, é o processo, o arrependimento é o processo de abandonar o pecado e obedecer a Deus. Alô? Abandonar o pecado e obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Então, na liderança de Malaquias, Deus repreendeu os sacerdotes. Lá no capítulo 2, verso 8 a 9. Vós desviaste-vos do caminho, fazendo que outros tropeçassem na lei, porque não guardastes os meus caminhos e mostrastes parcialidade na lei. É de notar e recordar que hoje, e a reforma também, a reforma protestante também, que já vai há 500 e uns poucos anos, mas também vai trazer este entendimento e esta revelação que o sacerdócio hoje não é apenas quem está à frente, quem está liderando a tempo inteiro. Tu és um sacerdote. Todo o filho de Deus é um sacerdote. Está a exercer o sacerdócio. E então nós devemos procurar saber como estamos realmente a dirigir o culto ao Senhor. Porque cada um de nós é o templo do Deus vivo. É o templo do Espírito Santo, que não podemos entristecer o Espírito Santo. Precisamos buscá-lo, falar novas línguas, falar em línguas diariamente, buscar esta intimidade, este relacionamento profundo com o Senhor. Então a aliança que estamos a falar aqui, a aliança eterna, esta aliança de fidelidade, é uma aliança de vida e paz, realizada por Deus. E o sacerdócio levítico, nos dias de Moisés, seriam de grande valia, de grande bênção, caso permanecessem fiéis. Então, não sendo fiéis, mesmo as próprias bênçãos, elas deixaram de ser bênção. Mesmo as próprias bênçãos, elas perderam o sentido de bênção. Elas perderam a força de bênção. E é impressionante como Deus, ao falar com o povo, então o povo, ele responde a Deus. Diz, o verso 1, eu vos tenho amado. E o povo diz, em que nos tens amado? Em que nos tens amado? A dúvida, a colocação de dúvida. Deus me ama? Deus ama? Em quê? E quantas vezes nós já temos sido tentados, provavelmente, em situações em que estás a passar momentos que não são fáceis, mas diante de Deus começas a questionar, Senhor, não me amas mais? Talvez algum pecado, alguma situação que falhaste, fracassaste. E o diabo aproveita-se a dizer, esquece, com a tua vida que levas, Deus já não te ama. Deus já não te ouve. Deus jamais te vai responder. Tudo o que Deus tinha para te dar, esquece. Esquece. Em conversa, eu não vou dizer quem é então, porque ela às vezes não gosta, mas um dos meus filhos, ele não está agora aqui, não é? Mas pronto, uma das minhas filhas, pronto, tenho mais do que uma, ela disse assim, sim pai, no nosso culto doméstico, e ela disse, é verdade, estou-me a lembrar de um pensamento que disse, não sei se foi a professora da Escola Dominical, e a importância dos professores, devemos orar por eles também diariamente, não é? E disse, não pai, estou-me a lembrar de um pensamento que disse que, entre conversa, de um diálogo que disse, olha, tu não és mais poderoso que Deus, tu não és mais poderosa que Deus, em que tu destróis os planos de Deus para a tua vida. Algo assim, é o que ela disse, a forma como ela disse, muito bem pensado e delineado, agora só lembrei-me agora aqui. Mas tu não penses que és mais forte que Deus, não penses que és mais poderoso que Deus, porque aquilo que Deus tinha para ti ontem, continua para ti hoje também. Continua para ti. Então, o amor que tu sentiste ontem de Deus na tua vida, então não penses que hoje Ele te ama menos do que aquilo que tu sentiste e que acreditaste que Ele te amava ontem. Deus ama-te. Deus ama-te. Diz à pessoa que está ao teu lado, Deus ama-te.
Mas avançando, porque o tempo voa e podemos falar aqui muito, e cada ponto destes daria realmente para uma noite. Mas veja, um segundo diálogo, não é? Diz, vocês têm profanado o meu nome. Têm profanado o meu nome. E eles dizem, em que é que nós temos profanado o teu nome? Em que é que nós temos profanado o teu nome? Depois no capítulo 2. Eu não estou a receber o vosso culto. Eu não estou a receber o vosso culto. O vosso culto não está a chegar a mim. E eles colocam a questão. Porquê é que não está a aceitar? Porquê é que tu não estás a aceitar o nosso culto? Porquê é que tu não estás a aceitar o culto que fazemos? Porquê? E Deus continua no capítulo 2, verso 17. As vossas palavras enfadam-me. Com as vossas palavras vocês estão a enfadar-me. No capítulo 2, verso 17. E eles respondem, em que é que te enfadamos? Como é que nós te enfadamos? No que pensam, no que questionam a minha justiça, dizendo que Deus se agrada com quem faz o mal. Dizendo que aqueles que fazem o mal prosperam e que os que são fiéis estão em piores condições do que aqueles que não me respeitam, que não me adoram, que não me cultuam, que não vale a pena cultuar, porque os que não cultuam, eles são mais bem-sucedidos do que aqueles que cultuam, do que aqueles que servem. Então a vossa conversa enfada-me. Quinto, vocês estão a roubar-me. Roubar-te? Em que é que te roubamos? Como é que nós te roubamos? No que é que nós te roubamos? Certamente, não faz nexo aquilo que tu apontas para nós e aquilo que tu pedes de nós. Em que é que te roubamos? E vem, nos dízimos e ofertas. Tornai-vos para mim. Tornar para ti. Como é que nós nos voltamos para ti? Nós já estamos voltados para ti. Em que é que temos que nos voltar? Sempre aquelas desculpas, mas de uma forma para não se retratarem com Deus. Capítulo 3, verso 13. As vossas palavras para mim têm sido duras. O que é que nós temos falado contra ti, Deus? O que é que nós temos falado contra ti? Prezados irmãos e irmãs, jovens, quantas vezes Deus tem falado connosco e nós temos endurecido o nosso coração, temos endurecido a nossa mente, temos desviado o nosso olhar. Deus tenta corrigir o povo, mas o povo questiona Deus. Até que ponto é que nós não estaremos a irritar, se assim poderíamos usar este termo, a enfadar, a entristecer o Espírito de Deus? Sejamos guiados por Ele, para que desta forma nós possamos perceber que as portas que se abrem são dirigidas pelo Senhor e são para nós podermos caminhar na sua direção e na sua força. Esta noite nós vamos ficar por aqui. Muito poderíamos falar e continuar a falar acerca do que Deus espera de nós e através deste livro de Malaquias, não é? Uma aliança eterna. Mas nós devemos nesta hora dizer, Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Podemos ficar de pé e dizer a Deus mesmo, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. O culto precisa ser teocêntrico. Isto é, Deus no centro. Deus no centro. Quem está no centro aqui não é o pregador. Quem está no centro aqui não é o baterista, ou do teclado, ou das vozes, ou do som, ou das letras que passam, ou da casa agora melhor, ou
como o eletricista fez isto tão bem, como o pessoal do som preparou isto tão bem, mas o culto, o nosso pensamento tem que estar no Senhor. Amém. O nosso culto tem que ser teocêntrico. Amém. Então, não é uma mera diversão, não é lazer, não é um momento social. Não. Adoração a Deus, porque Deus procura e espera de cada um de nós que sejamos verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Em espírito e em verdade. Que Deus ricamente nos guarde, nos abençoe, prospere o nosso caminhar e não possamos realmente ignorar aquilo que Deus espera de cada um de nós. Amém? Aplicar a palavra de Deus na nossa vida, porque Deus está chamando à intimidade. Fecha os teus olhos agora e diante de Deus diz: Senhor, eis-me aqui para uma vida mais íntima contigo. Deus quer renovar a aliança conosco para prosseguirmos fiéis. Prosseguirmos fiéis ao Senhor. Amém? Prosseguir fiel. Então, neste tempo de Abacuque e Ageu, foi um tempo diferente do tempo de Malaquias. O sacerdócio não estava a priorizar Deus. Deus cobra santidade e fidelidade. Deus deseja de cada um de nós ver também esta santidade e esta fidelidade na vida de cada um de nós. No Novo Testamento nós temos que crer para alcançar a graça de Deus, permitindo que o caráter de Cristo apareça em nós. Amém? Negando-nos a nós mesmos. Negando-me a mim mesmo. E não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Assim como Deus faz aliança com o seu povo e quer que a aliança seja renovada, também Deus hoje quer continuar a renovar a sua aliança. A aliança. Amém. Esta aliança. E a aliança do casamento também, seja inquebrável. Mas a aliança de Deus. Por isso é importante que quem casa, e estes jovens que muitas vezes estão procurando, não é? A sua e o seu príncipe encantado. Mas que quem casa, se case com alguém da mesma fé. Que procura alguém mais ou menos com o mesmo pensamento. Pois o conceito da Bíblia de casamento é uma aliança eterna. É uma promessa para toda a vida. Amém? É para toda a vida. É claro que há casos que a Bíblia admite situações de separação, de divórcio, casos de violência, de traições, de infidelidade, de atentado à vida, mas não pode ser banalizado. Não pode ser banalizado. Pois o casamento é plano e instituição de Deus. O povo de Deus deve casar com o povo de Deus. E Malaquias aponta para o facto de eles estarem a abandonar as esposas e aceitarem mulheres estrangeiras com os seus deuses. E nossa prioridade deve ser adorar a Deus. Nada nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Então, resumindo e concluindo, advertência quanto à fidelidade com Deus. Segundo, conselhos à família, pais, filhos, casamento e contra o divórcio. E o aviso depois também da promessa do mensageiro que estaria por vir, que viria o próximo profeta, que foi João Batista, não é? Que veio no espírito e na força de Elias, no ministério de Elias, não é? Então veio e preparar a vinda do Messias, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Amém? Então, digamos agora nesta hora, façamos agora esta oração. Se esta palavra tem feito sentido na tua vida, levanta a tua mão ao Senhor, levanta agora as tuas mãos ao céu.